Olá, bem-vindo ao Sala de Visitas. De acordo com a pesquisa Vigitel, realizada pelo Ministério da Saúde, a taxa de obesidade cresceu 60% em 10 anos no país. Atualmente, 1 a cada 5 brasileiros é obeso. Para conversar com a gente sobre este assunto, recebo no programa a endocrinologista Giovana Carpentieri. Giovana, muito obrigada pela sua presença aqui na Sala de Visitas. Olá, obrigada pelo convite. Hoje também com a gente a nutricionista Carolina Ragunhetti. Carolina, obrigada também pela sua presença nesse bate-papo aqui no Sala de Visitas. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, eu começo com você, Giovana. A gente colocou esse número logo de cara para mostrar o quanto a obesidade tem crescido realmente no Brasil. 60% em 10 anos é muita coisa, né? Por quê? Então, a gente vê esse crescimento que condiz com o mundo, né? Então, no mundo a gente vê que a obesidade está aumentando, no Brasil também. Então, antes, quando as pessoas consumiam mais comidas naturais, mais arroz, feijão, salada, legumes, isso estava controlado. Agora que a oferta de comida industrializada, comida com alto valor calórico aumentou, a gente vê que as pessoas estão comendo mais essas comidas de fáceis acesso e deixando de comer o que era costume, né? E daí, com isso vem a obesidade. O sobrepeso, que também é mais da metade da população tem sobrepeso, né? E quase 1 em cada 5 pessoas tem obesidade. É muito, né? E é uma coisa importante para se falar da mesma. Você falou sobre sobrepeso, tem um pouco a ver com aquele cálculo do IMC que se fala muito, né? Uhum. Quais são, como a pessoa sabe que está com sobrepeso, que está obesa, como é que é feito esse cálculo? Então, a gente pega o peso da pessoa, divide pela altura ao quadrado, altura vezes 2. Isso vai dar os valores, vai falar se a pessoa está no peso normal, no sobrepeso, na obesidade, que tem graus, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. Mas quando a pessoa já está com sobrepeso, já é um sinal de alerta para perder peso, para evitar doenças crônicas. Carol, a Giovana chamou a atenção para uma coisa muito importante que eu acho que tem uma relação muito forte com a alimentação hoje em dia, que é tempo. Ninguém quer perder tempo cozinhando feijão, fazendo arroz, grelhando alguma coisa. E todo mundo acaba comendo na rua. Esse fator tem muito a ver com esse crescimento da obesidade, né? Bastante, né? Porque eu sempre discuto isso em consultório com os pacientes, que normalmente o que é mais prático, o que é mais fácil acesso, né, não é a melhor escolha, né? O que é mais fácil, que está pronto na embalagem, ou que a gente encontra para vender, né, nas padarias, lanchonetes por aí, a maioria das vezes não é a melhor escolha, né? Então, o alimento natural, né, a comida de verdade que a gente fala tanto, ela requer preparo. Preparo tanto na questão da compra, tem que fazer feira, tem que fazer supermercado, são alimentos que estragam mais rápido, né? Então não dá pra gente ter lá na despensa estocado, a gente tem que fazer uma frequência de compras, tem que ter o preparo de lavar, de cozinhar, né? Toda essa questão demanda tempo. Então o principal, quando a gente fala para combater isso, para contornar isso, é o planejamento. Né? Se a gente não se planeja para ir ao supermercado, fazer a lista de compra, fazer o cardápio da semana, né? E controlar essa alimentação, fica difícil a gente ter essa oferta, né, na rua, num acesso mais fácil. Assim. A gente tem opções, né, melhores hoje em dia. Hoje em dia o mercado está preocupado, né, com a alimentação, a gente tem chamando muita atenção disso, mas é mais difícil essas opções saudáveis no acesso mais rápido, assim. Então o tempo conta muito. O tempo também entra numa outra questão e de uma outra forma, na questão de que as pessoas querem emagrecer por um milagre, né? Começam a aparecer os vilões da dieta, os queridinhos das dietas, todos os dias existe uma fórmula nova para emagrecer. E não é assim que funciona, né, Carol? Sempre a gente tem, né, a atribuição do bonzinho, do mocinho e do vilão, né, em alguns alimentos. Ora o ovo é bonzinho, ora o ovo às vezes o mesmo mal. alimento muda, né, de um para outro, né. A gente tem que tomar cuidado mesmo, porque nenhum alimento sozinho é capaz de promover
nem perda de peso e nem sozinho ele vai promover o ganho, né? A gente fala bastante que não existe o alimento saudável, não existe o alimento que não é saudável. Existe o conjunto, né? A alimentação saudável ou não. Né, comer um chocolate na Páscoa, um pedacinho, né, pode ser saudável, não, se o conjunto da alimentação tá ok, né, e comer só chocolate o dia todo, não, né, então não tem como a gente falar o que é saudável sozinho, a gente tem que analisar o todo da alimentação, né, então isso, as pessoas tentam sempre procurar o que pode e o que não pode, quer ser um ou outro, em vez de analisar o contexto, né, da alimentação como um todo, dos hábitos como um todo. A gente fala também só do alimento, mas tem o como comer, o jeito de comer, o horário, a frequência, o exercício físico. Tem outros fatores, né? Não é só isso que vai determinar o ganho ou a perda de peso. Agora, Giovana, a taxa de obesidade entre pessoas de 25 a 44 anos é maior. Por que essa faixa etária está aí dentro dessa proporção? Então, a gente volta na questão do tempo, né? Então, é as pessoas que estão trabalhando. As pessoas que não têm tempo para praticar atividade física, que não têm tempo para ir no mercado fazer as compras, que não pensam na saúde, não tem tempo, né? Estão com os filhos pequenos, filho para cuidar, trabalha, muita coisa, né? E daí acaba a vida, a alimentação, a qualidade de vida fica em segundo plano. Agora, a obesidade está sempre relacionada à alimentação ou existem outros tipos de transtorno que levam à obesidade? Tem alguns transtornos que levam sim à obesidade. Transtornos, por exemplo, a compulsão alimentar é um dos transtornos que leva à obesidade, que se não tratado, a pessoa vai ter sim obesidade, vai ter doenças crônicas, porque isso é ascendente, né? Cada vez mais a pessoa vai comendo. Tem outros tipos de obesidade que são genéticas, então a pessoa tem uma tendência, são casos muito mais raros. A compulsão alimentar, a vontade de comer é muito mais frequente, porque a obesidade de quase todas as formas é um desbalanço entre o metabolismo da pessoa e o quanto ela ingere. Se ela ingere mais do que consome, ela vai ganhar peso. É matemático. Se ela ingere menos, ela vai perder. Então, depende do metabolismo dela, de como o corpo dela funciona e quanto ela come. Agora, eu queria entrar até nesse assunto com as duas, falar um pouco mais sobre compulsão alimentar. Quando é um sinal de alerta? Quando a pessoa deve ficar ligada que aquela vontade de comer toda hora não é só uma ansiedade momentânea, que isso acabou virando um problema? Então, é um transtorno de ansiedade a compulsão alimentar, né? Quando que ela vai ver, por exemplo, comer um chocolate na Páscoa, eu preciso acabar com a barra ou com o ovo de Páscoa no mesmo dia? Tem gente que não, tem gente que come um pedacinho e tá ok. Tem gente que precisa acabar com tudo que vê, né? Tipo, tem um potinho de amendoim, enquanto eu não ver acabado, eu não parei de comer. Então, isso é um sinal, um dos sinais da compulsão alimentar que podem levar à obesidade. Nem todo mundo que tem compulsão é obeso. E tem outros tipos de compulsão, não só pelo alimento. Compulsão por atividade física é outra coisa, que pode ser muito mais saudável e pode chegar num ponto não saudável. E tem sim tratamento, então vale a pena a pessoa consultar um médico para ver se isso está num ponto de doença ou não. As características também legais para a gente classificar a compulsão alimentar, né, é pensar o consumo de um grande volume, né, de alimentos que não é tão comum em um período de tempo curto, né? Então seria uma quantidade anormal, né, para um período curto de tempo. E também a característica principal que a maioria dos pacientes relatam é a questão da perda de controle, né? O paciente relata não conseguir se controlar e deixar de comer, né? Não consegue parar, ele tem que comer mesmo até o final. Então essas características, quando o paciente diz que tem isso, acende aquela luzinha da gente começar a pensar que pode ser uma compulsão. Às vezes a gente tem a ansiedade, né, que aí a pessoa que come frequentemente, quer comer várias vezes, que abre mas aquele não saco tem de amendoim, não para mais de comer. Isso. Mas às vezes a ansiedade pode fazer a pessoa comer mais vezes, não é tanto a compulsão nessa questão de um volume tão grande. Faz comer mais vezes, faz comer alimentos que não seria o ideal, não seria da dieta. Então a gente fala de ansiedade, a pessoa come muito doce, mas não seria a compulsão porque não tem esse volume grande em pouco tempo também, né? Tem essas características diferentes. Agora, Giovana, quando a gente fala desse desequilíbrio alimentar, claro que outros problemas aparecem. 25% da população adulta aqui no Brasil tem hipertensão.
quais são, além da hipertensão que pode ser causada por esse desequilíbrio, quais são os outros perigos que a má alimentação pode trazer? Nossa, são muitos. Então, hipertensão, tem problemas de colesterol, tem diabetes, tem gordura no fígado, pode levar também a problemas no joelho, de artrose, por exemplo, a pessoa hérnia na coluna, e são muitos. E dependendo de quais os problemas, a gente trata ou não a obesidade. Isso muda o tratamento. Então, de tantos problemas de saúde que a obesidade pode levar. E diagnósticos de doença como diabetes são mais recorrentes em mulheres. Isso tem uma explicação? Tem a ver com essa questão da ansiedade, talvez? Ansiedade, sedentarismo, então ficam mais em casa do que os homens que estão fora trabalhando, mais acesso livre à alimentação, estou em casa, vou comer, mais ansiedade, então tudo isso está relacionado. Agora, Carol, a pessoa quando resolve procurar uma nutricionista, ela geralmente já está nesse grau de algum problema com a relação com a comida ou não? As pessoas já têm o hábito de cuidar melhor, de como se alimentam? A gente tem alguns públicos diferentes, assim, que buscam, né, buscam a nutrição. Tem um grupo que já é mais preocupado com a alimentação, que já está engajado no exercício físico e que busca até uma questão mais estética. E a gente já tem um outro grupo que é a pessoa que já tem algum problema de saúde, que veio encaminhada às vezes de um endócrino, de algum médico, de um cardiologista, que já está com algum fator de risco aí, ou até já teve algum episódio, algum problema de saúde relacionado à alimentação mesmo, já vem com diabetes. Então são dois grupos aí que procuram bastante. E é bem diferente a abordagem que a gente vai fazer com os dois grupos, né? De um lado é muito mais hábito, muito mais o dia a dia da alimentação, a gente tenta não trabalhar dieta restritiva, é mesmo mudança, né, de hábito, de reeducação alimentar. Não tem essa questão da dieta mais regradinha que alguém que busca estética vai ter, porque é uma característica bem diferente das duas dietas. Isso tem muito a ver com o que a gente tem falado desde o início do programa, que é hábito alimentar, né? Tem um dado que diz que 1 a cada 3 adultos consomem hortaliças. Além do tempo, o fator econômico também tem um pouco a ver com isso? A questão do acesso também eu acho que conta um pouco. O fator econômico, a gente tem frutas, verduras, legumes de época que são mais em conta, que são mais baratos. Eu acho que mistura um pouco, tem esse mito, né? É caro comer saudável. Não é tanto assim, né? É caro se você for seguir as dietas da moda, né? Então comprar chia, que já foi moda, goji berry, frutas vermelhas, né? São coisas que realmente têm um valor bem alto. É difícil a gente incluir esses alimentos, mas incluir alimento que é do hábito do brasileiro, mas que é saudável, banana, maçã, pera, laranja, abacaxi, cada vez é uma época, mas a gente tem acesso a muitas frutas, a muitas verduras, a muitos legumes. A gente é um país que tem uma variedade muito grande e que, conforme vão passando os meses, vai estar um ou outro em época, né? Então fica acessível o preço para esses alimentos também. Agora tem que se deslocar até uma feira, porque no supermercado nem sempre é o mais barato. Então eu acho que é o acesso e a questão do tempo também que leva a evitar, a fugir, né, os brasileiros a fugir um pouquinho desses grupos de alimentos. E também a questão de ser perecível, né, de estragar. Então, como às vezes tem medo de investir nas frutas, investir nos legumes e nas verduras, porque se não consumir rápido, em uma semana já não dá mais para usar, né, já estragou. Agora, comprar algo industrializado que vai ficar na despensa, você tem uma vida útil aí de prateleira bem grande. Então, acho que essa é a diferença. E assim, Giovana, questão de opção. Se eu só tenho ovo na geladeira, por que eu vou fritar se eu posso fazer cozido, né? Também a questão de adaptar o que você tem em casa também já ajuda, né? Eu vejo muito. A gente vê pela quantidade de óleo que a pessoa consome. Vira e mexe, eu pergunto para os pacientes, mas quantos litros de óleo você consome? O recomendado é 1 litro por mês para uma casa de 4 pessoas. E você vê isso 1 litro por semana ou mais, porque as pessoas têm o hábito errado. Hábito de fritar, que aumenta muito a caloria, contribui para a obesidade, né? Então, quanto mais você usa o óleo, que é bastante caloria, mais vai ter caloria, mais o risco de obesidade. Nós vamos para um intervalo rápido, mas fica com a gente. Sala de Visitas volta já já. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre obesidade. Nossas convidadas de hoje são a endocrinologista Giovana Carpetinieri e a nutricionista Carolina Ragunhetti. Carolina, pergunta que eu acho que vale R$1 milhão. Qual a alimentação ideal, a correta?
É comida de verdade, é o que o brasileiro já está acostumado a ter na mesa, mas acaba fugindo talvez por praticidade, né? Então o arroz, o feijão, uma carne, né? Uma proteína, um frango, uma salada, verdura, um refogado, um legume refogado, as frutas, isso é o que tem que ter sempre, né? 99% da alimentação deveria ser desses alimentos. A gente tem uma recomendação que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é sempre ficar nos alimentos in natura e minimamente processados. Então, são os alimentos que não tiveram nenhuma manipulação, nenhuma alteração, nenhuma adição de ingredientes da indústria, né? Que é isso que a gente chama de comida de verdade. Então, esses alimentos que sempre tem que ter na mesa, na geladeira, no café da manhã, no almoço, no jantar do brasileiro. É importante. Agora, Giovana, quando a gente fala em obesidade, sempre vem o assunto de obesidade infantil, que é um problema que o Brasil tenta combater, mas parece que vem caminhando a passos bem curtos, né? Como é que está esse quadro? Então, eles estão tentando investir na parte da merenda escolar. Isso eu vi uma notícia essa semana, né, que eles estão querendo mudar, então tirar os industrializados e ir para os alimentos naturais, né, e tentar não obrigar, mas fazer essas crianças serem acostumadas a comer esses alimentos desde pequenos, porque é o costume que vai mudando o hábito de toda uma geração. Então, quem sabe no futuro, com esse investimento na merenda escolar, a gente mude o hábito das pessoas. Porque hoje em dia, principalmente na rede pública, o que a gente mais vê é salsichas, embutidos, frangos empanados, né? E isso, como você disse, é um hábito, né? Se você já coloca a criança na escola comendo esse tipo de coisa, né? E é o paladar, né? A gente altera o paladar da criança, eles são moldáveis, a gente molda eles, né? Do jeito que a gente quer. Um franguinho grelhado, não fazer o empanado, não fazer o frito. Então, eles não vão se acostumar com isso. Agora, Carol, radicalismo também não, né? Hoje em dia a gente vê, claro que existem crianças intolerantes à lactose, por exemplo, mas hoje em dia a gente vê também pais que privam a criança e não dão a opção da criança comer certas coisas. Também não é o caminho, né? Tem que existir um meio termo. Tem um conflito aí, né? A gente vê, por exemplo, em crianças que estão na fase de introdução alimentar, né? A partir de 6 meses, passou a fase só do aleitamento materno exclusivo, a gente tem a introdução alimentar. A gente tem uma recomendação forte que é não oferecer açúcar para a criança antes dos 2 anos. Tá. Então, tem pais que se negam e realmente não querem fazer essa oferta. E que é o certo, é a recomendação. Mas aí você vai ver familiares, avós, tios. Sim. Mas é Páscoa, dá só um chocolatinho. E aí, antes dos 2 anos, você faz essa oferta, né, indevida também. Alguns outros alimentos industrializados, corantes, né, não devem estar na alimentação também nessa fase. Após esses 2 anos, quando a criança já pode comer de tudo, aí sim não teria problema comer de vez em quando, não precisa do radicalismo também, né? Mas eu acho que nessa fase de introdução, que é isso que a Giovana comentou, né, de que a gente está formando o paladar da criança, a gente tem que evitar algumas coisas mesmo. Aí tem essas regras que a gente não pode, até porque você pode favorecer uma alergia, por exemplo, né, se introduzir alguns alimentos antes do que deveria ser o ideal. Agora, a partir dos 2 anos, é a alimentação como a nossa deveria ser, né? Saudável no hábito, no dia a dia, na rotina, e de vez em quando, se tiver um doce, se tiver alguma coisa diferente, não vai ser problema, né? Aí sim não tem que ter o radicalismo. Só para o pessoal entender quais são os perigos dessa introdução desse pirulito, dessa balinha, quais são os perigos dessa introdução de açúcar, por exemplo, até os 2 anos? Quando a gente insere antes, né, tem gente até antes da criança sair do aleitamento materno exclusivo já está ofertando açúcar. Aí você aumenta mais ainda o risco de desenvolver obesidade, sobrepeso, diabetes, tem bastante estudo mostrando essa relação. E o principal é a questão da formação do paladar também, né? A criança não é acostumada com doce, a gente não nasce gostando de açúcar, mas é um alimento, um nutriente, né, um alimento que superestimula a nossas papilas gustativas, o nosso paladar. Então, assim que a criança tem o primeiro contato com o doce, qualquer coisa que não cause essa hiperestimulação, ela começa a deixar de lado. Então, ela começa a gostar muito desse paladar doce e vai rejeitar alimentos que não têm esse apelo. Então, vai ser muito mais difícil fazer a criança gostar de um alface, de uma verdura que já não tem um gosto marcante, e sair e largar realmente o açúcar. Então aí você vai ver crianças que, meu filho não come verde, meu filho não come verdura, o que eu faço? Mas você vai ver que os industrializados, o leite com achocolatado, né, que desde a mamadeira já oferta,
a criança aceita. Então ela vai para esse vício do paladar doce, esse vício no açúcar que também acontece. Agora, Giovana, no bloco passado a gente falou sobre sobrepeso e obesidade, o cálculo de IMC, etc. Quando a pessoa está obesa, existem graus dessa obesidade, o último que antigamente se chamava obesidade mórbida e hoje em dia esse termo não é mais usado, né? Quais são esses graus? Então, a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado, o normal é menor que 25, de 25 a 30, isso é sobrepeso, de 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, grau 2 e acima de 40, grau 3, que era a antiga obesidade mórbida. Então, dependendo do grau da obesidade, tem, por exemplo, indicação de tratamento medicamentoso, além das mudanças de estilo de vida e da mudança da dieta, né, da atividade física, e dependendo também tem indicação de cirurgia bariátrica, se a pessoa tiver outras doenças ou não, uma obesidade grau 3, por exemplo, já é indicativo de ir para a cirurgia. Eu ia entrar agora na pergunta de atividade física e eu queria até linkar com isso que você disse. De repente, se eu sou uma pessoa que estou numa obesidade grau 3, eu não posso sair correndo 1 hora na esteira, não é assim que funciona. Tudo tem que ter orientação médica, até para atividade física, né? Isso, então vai começar aos poucos, o recomendado sempre atividade física e mudança de estilo de vida antes de qualquer tratamento, né? É o que porque a pessoa pode sim mudar tanto e sair da obesidade para o sobrepeso ou para um peso normal, mas não dá para ela sair correndo, porque lembra que a obesidade já causou problema no joelho, já sobrecarregou o corpo dela e se ela começar a correr sem orientação, por exemplo, pode aumentar o risco de ter uma lesão, que daí vai deixar ela acamada, sem conseguir fazer atividade física por muito mais tempo. Então vale a pena fazer um check-up antes, ver se está tudo bem, começar aos poucos e com orientação. Procurar sempre um professor de educação física que vai estar orientando esse exercício, né? O problema é que muita gente faz por conta, né? E aí aumenta bastante esse risco de lesão. Você falou sobre cirurgia bariátrica, Giovana. Existem pessoas, claro que é uma ótima solução para determinados graus de obesidade, mas existem pessoas que estão encontrando nessa cirurgia um caminho mais fácil para emagrecer? Então, sim, eles acham que, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu nunca mais vou ter obesidade. Isso não é verdade. 40% das pessoas que vão para a cirurgia recuperam o peso, então é muito grande. Você passou por um procedimento que tem riscos sérios à saúde, né? Até risco de morte, e acabou como não mudou o hábito alimentar, não mudou a alimentação, não fez uma atividade física, não conseguiu mudar, a pessoa volta para o que era antes. Então não é o caminho, não é o caminho único. Acho que é uma escolha que tem que ser acompanhamento psicológico, acompanhamento com nutricionista, com médico, endocrinologista e o cirurgião. E para o resto da vida. Uma vez feita uma cirurgia, é para o resto da vida. Os jovens de 18 a 21 anos são os que mais praticam atividades físicas, esportes, etc. Vem vindo uma geração mais saudável? Acredito que sim. Hoje a gente vê que a busca, eu acho que tem muita questão estética ainda e não é isso por causa disso que a gente tem que ir atrás do exercício, mas traz muito as pessoas para a atividade física, mas tem bastante a preocupação com a saúde. Então hoje a gente divulga muito nas mídias, em redes sociais, em televisão, os hábitos, o exercício. A gente tem pessoas influenciadoras aí digitais que divulgam o exercício, essa vida mais saudável. Então estimula bastante os jovens a adotarem esses hábitos, o que é muito importante. O cuidado que tem que ser tomado o quanto desse exercício a gente vai fazer, se está sobre a orientação ou não, qual dieta eu vou seguir, porque tem algumas pessoas que se preocupam com a alimentação, mas que adotam medidas também que estão prejudicando a saúde e não ajudando, achando que estão fazendo um bem, estão fazendo um mal na verdade, né? Então a gente tem o outro lado da obesidade, que são os transtornos alimentares, né? O lado oposto aí da obesidade são os transtornos alimentares. Então tem o medo de engordar, mas que pode levar também a uma preocupação excessiva com a alimentação, aí uma anorexia, uma bulimia, um vício no exercício físico, tudo isso também acontece. Tem um outro vilão também que é o álcool, né? Tanto para quem está fazendo uma reeducação alimentar, tanto para quem fez a cirurgia bariátrica, né? Tem esses dois lados aí dele, né? É muito comum, porque a pessoa que fez cirurgia, por exemplo, não consegue ingerir sólido e o álcool vai muito bem. Então, é comentado na literatura, isso é frequente, a pessoa trocar a compulsão alimentar pelo alimento
que agora não consegue mais depois da cirurgia, né? Pelo álcool. Então isso é grave. Há casos de alcoolismo pós cirurgia bariátrica. E para quem não tem bariátrica, mesmo na dieta, o álcool não, né? Tem que pensar que o álcool, além da questão de malefícios para a saúde, ele também contribui com um valor calórico aí importante no dia, né? A gente tem o valor calórico por grama de cada nutriente, né? De carboidrato e de proteína são 4 calorias por grama, da gordura é 9, né? E o álcool é 7, então é mais perto da gordura até do que do carboidrato e da proteína. Então ele contribui bastante com o valor calórico. Dependendo do consumo, da frequência e da quantidade, ele contribui bastante com calorias que vão prejudicar a perda de peso ou até trazer o ganho, né, de peso. E ainda muda com o que vai ver esse álcool, né? Porque sempre tem um petisquinho, alguma alimentação que também não seria o adequado. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu acho que nesse bate-papo, apesar de curto, né, de não dar para abordar tudo, fica a lição principal, que é: não existe milagre para nada. A reeducação alimentar é o caminho, né? Giovana, muito obrigada pela sua presença aqui. Por favor, deixe seus contatos, quem quiser conversar, bater um papo com você. Obrigada, foi muito legal esse bate-papo e até mais. Deixe seus contatos. Meu contato, a Clínica Viverisanos, que eu trabalho, né? Então o telefone é 3885-0092. E você, Carol, por favor, deixe seus contatos e, claro, obrigada por você ter participado aqui com a gente no Sala de Visitas. Obrigada pelo convite. Eu estou deixando meu site, é o carolinaragunhete.com.br. Lá tem todos os meus contatos de redes sociais, telefone e e-mail. E o nosso muito obrigada também fica para você que nos acompanhou neste Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.